Olá, espero que estejam todos muito bem, né? E então, moçada buena, hoje nós vamos continuar com a segunda parte do conteúdo de geologia e geomorfologia, ou seja, do conteúdo sobre o sistema Terra, tá? A gente vinha falando na aula passada sobre as eras geológicas, né? Sobre idades geológicas, enfim. Eu havia dito para vocês, e quero reforçar hoje, né? Que nós não podemos comparar a nossa curta vida à história geológica da Terra, já que a história geológica da Terra ela está na casa dos bilhões, milhões e bilhões de anos, né? Então, moçada buena, eu coloquei para vocês sobre as eras geológicas, como eu já havia colocado, como eu já havia falado. Nós vimos lá então as eras pré-cambrianas, nós falamos da paleozoica, da mesozoica, da cenozoica, né? Nós começamos a falar sobre as rochas também, e esse assunto da sequência que nós temos para hoje, né, é exatamente um assunto que vai se fechar com aquele primeiro que nós já conversamos sobre. Então, olha só, vocês podem pegar ali o seu chimarrãozinho, podem pegar a sua aguinha mineral, o seu refrigerante, o que quer que seja, e vamos acompanhando essa aula então para a gente complementar aqueles assuntos passados, tá? Então, como eu disse, olha só, isso aqui continua naquela mesma tocada de geologia, de geomorfologia, né? De sistema Terra, rochas, estruturas geológicas, grandes formas de relevo, enfim. Hoje, moçada, nós não vamos entrar especificamente na formação do relevo. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a questão da deriva continental e a questão da tectônica de placas e as implicações em relação à geologia e geomorfologia, tá? A geologia e geomorfologia, beleza? Então, assim, eu quero começar colocando para vocês aqui, ó, um trechinho de um livro chamado Geografia, Contextos e Redes, tá? Que fala um pouquinho sobre essa ideia de sistema terrestre, tá, moçada? E diz o seguinte: a formação da Terra e a constituição de sua superfície são processos lentos, tá? Nós já sabemos disso, são milhares de anos, milhões de anos e até bilhões de anos, cuja duração excede bilhões de anos. Conhecer a estrutura do planeta em que vivemos permite, por sua vez, que compreendamos os fenômenos naturais e suas consequências, tá? Então, moçada, essa percepção, né, de que toda e qualquer estrutura geológica, toda e qualquer forma de relevo, sempre tem a formação ligada a milhões de anos, bilhões, nós temos que pensá-las dentro de eras geológicas e não dentro da nossa cronologia de espécie humana. Então, nós temos que ter isso muito presente, tá? Claro, vejam bem, talvez alguns estejam pensando assim, então as nossas ações sobre o meio ambiente não têm a menor importância. Claro que tem importância, porque as nossas ações individuais, elas se somam à ação de outros bilhões de pessoas pelo mundo afora, tá? E o homem tem, sim, um poder transformador muito grande. Tá? Hoje em dia se fala, como vocês bem sabem, se fala em aquecimento global, nessa possibilidade, né? Se fala em poluição de água, se fala nas questões de lixo, né? Poluição da atmosfera, enfim. Então, moçada buena, vejam que nós, seres humanos, temos sim um potencial grande de transformação do globo terrestre também. Mas essa espécie de organismo vivo, que é a Terra, vem se formando desde o Big Bang, a princípio, né, que data de aproximadamente 18 bilhões de anos atrás. Tá bem? Então, dentro dessa ideia de Terra como um sistema, né, como um grande organismo, nós vamos seguindo com os nossos conteúdos aqui, beleza? Então, o nosso segundo slide aqui, ele já entra direto, moçada, na questão da deriva continental. Tá? Que muitos de vocês já ouviram falar. Vocês já ouviram falar em Pangeia, já ouviram falar em Pantalassa, em Mar de Tétis, né? Tudo isso diz respeito exatamente à questão da deriva continental. Moçada, na verdade o que eu quero colocar para vocês aqui é assim, ó, que nem sempre nós tivemos essa configuração para as terras emersas, né? Um dia, isso que nós conhecemos como terras emersas, os continentes, eles já estiveram em outras posições. Tá? Já estiveram unidos, formando um único grande continente chamado de Pangeia. Tá? Pan, todo, Gé, terra, uma única grande massa de terras.
Mas quando que essa ideia, quando que essa teoria, ela ganhou corpo, ela surgiu? Na verdade, assim, moçada, desde 1620, como vocês têm aqui, ó, o filósofo, cientista Bacon, né, ele já colocava, ele já se intrigava com os contornos dos continentes, tá? Mas não chegou a criar nenhuma teoria referente a isso. Mais tarde, Benjamin Franklin, 1782, né, aquele que foi importante na liderança lá pela independência dos Estados Unidos, enfim, esse também teve sua atenção chamada por esses contornos. Inclusive, Franklin chegou a mandar cartas para geólogos, né, relatando algumas situações que ele imaginava, algumas coisas que ele observava. Essa citação aqui, ó, ela relata um pouco dessa ideia do Franklin, né, do Benjamin Franklin. E diz assim: tais mudanças nas partes superficiais do globo pareciam para mim improváveis de acontecer se a Terra fosse sólida até o centro. Então ele já desconfiava que a Terra era formada no seu interior por grandes massas de rocha derretida, alguma coisa nesse sentido, né, como nós colocamos na aula passada. Desse modo, imaginei que as partes internas poderiam ser um fluido mais denso e de densidade específica maior do que qualquer outro sólido que conhecemos, que assim poderia nadar no ou sobre aquele fluido. Desse modo, a superfície da Terra seria uma casca capaz de ser quebrada e desordenada pelos movimentos violentos do fluido sobre o qual repousa. Bom, moçada buena, na aula passada eu coloquei para vocês o que hoje já se sabe, né? Que a Terra ela é formada lá pela crosta terrestre, a litosfera como um todo. Aí depois nós temos uma camada chamada de manto, nós temos uma camada chamada de núcleo, o manto subdividido em manto externo, manto interno, de natureza pastosa, né? Na camada bem do manto nós temos uma outra camadinha mais delgada um pouco, chamada de astenosfera, né? E que dentro do manto existem células de convecção. Isso tudo nós já comentamos, nós já falamos, né? Então isso tudo vocês já estão sabendo. Então, moçada, vejam que essa coisa de pensar que as terras um dia estiveram reunidas, essa ideia vem se desenhando de longa data, pelo menos lá desde o século XVII, né, moçada? Passando adiante então. Olha só, então essa grande massa de terras que surgiu, na verdade essa grande massa de terras, essa ideia dessa grande massa de terras, não coloquei para vocês, ela surgiu mais tarde, né? Surgiu dentro com as ideias de um cientista chamado Alfred Lothar Wegener. Tá? Wegener, moçada, foi o cara que conseguiu teorizar essa ideia de existência de uma única massa de terras. Ele criou a teoria da deriva continental. Isso em 1915, tá? Então Wegener colocava o seguinte: olha, no passado nós tivemos uma grande massa de terras que Wegener chamou de Pangeia, né? Também tivemos um único oceano que ele chamou de Pantalassa. Também tivemos um mar interior que Wegener chamou de Mar de Tétis, né? Então essa ideia, moçada, de nós ter, de no passado ter existido essa grande massa de terras, ela surgiu exatamente na teoria de Alfred Lothar Wegener. Mas assim, o que Wegener levou em consideração para fazer essas afirmações? Ele colocou o seguinte: olha, eu percebo que, Wegener colocou que, percebia que haviam fósseis semelhantes entre os continentes, né? Haviam plantas semelhantes, animais, rochas, né? Até mesmo fósseis de plantas tropicais no continente antártico, né? Wegener conseguiu observar todos esses detalhes, tá? E, na verdade, ele foi levado a pensar que um dia as terras estiveram reunidas exatamente por conta disso. Ora, como pode o continente africano e o continente americano terem fósseis, espécies que se repetem, né? Na cabeça de Wegener estava claro, os dois só podem ter estado unidos em algum momento da história geológica da Terra, né? Mas assim, esses postulados de Wegener, eles acabaram não sendo aceitos, muito bem aceitos pela comunidade científica lá no começo do século XX. Porque Wegener não conseguiu demonstrar o porquê dessa suposta movimentação, dessa quebra do Pangeia, da separação do Pangeia em Laurasa e Gondwana e dessa configuração atual ter evoluído exatamente de uma única massa de terras.
tá? Conforme vocês podem ver aqui nesta figura, beleza? Então, na real, pessoal, o que Wegener não conseguiu demonstrar foi, cientificamente falando, né, por que a Terra estaria, né, se desmembrando, se separando, por que os continentes estariam se movendo. Isso ele não conseguiu demonstrar, mas ele percebeu, sim, que existiam essas repetições, né, de fósseis, de plantas, de animais, de rochas, né, entre os diversos continentes, especialmente entre África e Brasil, tá? Onde ele percebeu, inclusive, que o contorno aqui dos territórios, se nós encostarmos os dois territórios aqui, os dois continentes, os dois se encaixariam perfeitamente se nós encostássemos. Então, na verdade, o que Wegener conseguiu identificar foram esses detalhes, essas evidências. Mas aí faltou dizer o porquê da movimentação. Tá? Esse porquê, ele só foi alcançado mais tarde, como nós veremos mais na frente. Bom, mas aqui está o senhor Wegener, né? Que foi um grande expedicionário, na verdade, ele viajou pelo mundo com suas pesquisas, né? Ele publicou um livro chamado Origem dos Continentes, e nesse livro foi publicada essa teoria da deriva continental, tá? Mas assim, o que Wegener dizia é que os ventos, as águas dos oceanos é que mexiam os grandes continentes. Essa ideia que nós temos hoje de placas tectônicas não havia na cabeça de Wegener. Tá? Essas comprovações que nós temos hoje, que no interior da Terra existe muita energia, existe magma que se move, formando células de convecção, que essas células e esse calor do interior do globo terrestre impulsionam as grandes partes chamadas placas tectônicas, essa ideia Wegener não tinha. Então não houve comprovação científica dessa teoria, não houve comprovação dessa movimentação. E a teoria dele acabou caindo em descrédito até os anos 60, quando surgiram aí, entraram em cena aí dois outros geólogos especialmente, tem um terceiro aqui também, mas os dois primeiros foram mais importantes, o geólogo chamado Harry Hess e um segundo chamado Robert Dietz. Esses dois geólogos aqui, especialmente, eles que criaram a ideia da tectônica de placas, né, que acabou comprovando a tectônica de placas, né, que entendeu que as duas partes externas da Terra, as camadas sólidas, são quebradas em pedaços. E esses pedaços são as placas tectônicas. E entendeu também que as placas tectônicas estão equilibradas sobre um substrato pastoso chamado astenosfera, que é rocha derretida, onde as rochas começam a se tornar fluidas. E também esses geólogos entenderam que dentro do manto existem células de convecção, né? Movimentos de magma que fazem isso daqui, ó. Tá? E esses movimentos, eles são impulsionados pelo calor do interior da Terra. Então, o calor do interior da Terra gera células de convecção no interior do magma. Essas células de convecção impulsionam as grandes placas tectônicas que se movem nas mais variadas direções. Ou seja, a Terra não está parada, né? Nós estamos sobre grandes partes, e essas grandes partes continuam a se mover até os dias de hoje. Essas grandes partes são chamadas placas tectônicas, como vocês podem ver aqui, ó, placa sul-americana, placa de Nazca, norte-americana, placa euroasiática, né, ou eurasiana, como quiserem chamar, indo-australiana, ou placa indiana e placa australiana. Então, moçada buena, vejam que são grandes placas tectônicas e também algumas menores ali. Mas a superfície terrestre, ela funciona como um grande quebra-cabeças, né? E todas as partes estão encaixadas. Isto quer dizer que se uma dessas partes se move, as outras se movem também. E esses movimentos, repito para vocês, os movimentos, eles são impulsionados, as placas são impulsionadas pela grande energia que há no interior da Terra, né? Esse calor do interior da Terra gera movimentos convectivos do magma, e esses movimentos convectivos impulsionam as placas. Beleza? Seguindo adiante, uma outra coisa bem importante que vale a pena ressaltar é que as placas tectônicas, moçada, elas estão em equilíbrio, né? Em equilíbrio isostático.
que significa isso, moçada? Todas as placas possuem uma raiz. Essa raiz, ela está dentro, ela penetra na astenosfera, ela penetra naquela rocha pastosa que nós temos no interior da Terra. Então, logicamente, moçada, que ela segue o mesmo princípio aqui dos icebergs. Né? Olha só, um iceberg, se ele tem uma pontinha de fora, 10% aproximadamente, ele tem uma grande parte dentro da água, aproximadamente 90%. Ele está em equilíbrio. Tá? Então, isso aqui é o princípio da isostasia. Isso aqui é o equilíbrio isostático. Todas as placas tectônicas encontram-se em equilíbrio isostático, né? Então, vocês podem ver aqui o conceitozinho, ó. Isostasia, o movimento isostático, é o termo utilizado pela geologia para se referir ao equilíbrio gravitacional, né? E suas alterações entre a litosfera, camada sólida, e a astenosfera da Terra, ou seja, onde as rochas começam a se tornar fluidas. Claro que essa fluidez, moçada, é bom lembrar sempre, né? Essa fluidez, ela aumenta na medida em que a gente desce mais para o interior do manto, né? Mais para a superfície, há uma fluidez menor. Mais para dentro, né, no manto interno, há uma fluidez maior. As placas estão com suas raízes, ó, raízes entre aspas, certo? Enterradas exatamente nessa parte chamada astenosfera, nesse manto pastoso aí, beleza? Então é exatamente essa ideia. Ó, teoria da tectônica de placas levou em consideração que a litosfera e o manto, a litosfera e a crosta terrestre, né, são quebradas em pedaços. Esses grandes pedaços são as placas tectônicas. As placas tectônicas estão em equilíbrio sobre um substrato fluido de rocha derretida, chamado magma, né? Uma camada mais delgadinha, chamada astenosfera, que é a primeira camadinha mais externa lá do manto. Tá? Essas placas tectônicas, elas são impulsionadas pelas altas temperaturas do interior da Terra, tá? E também das altas temperaturas do interior da Terra. Elas também são impulsionadas pelo movimento de convecção. Então, recapitulando para vocês, olha só. Nós temos as placas tectônicas mergulhadas sobre o substrato pastoso. Esse substrato pastoso chama-se magma. O magma, dentro dele, as células de convecção. Essas células de convecção impulsionam as placas nas mais variadas direções. Beleza? Seguindo adiante, eu quero ressaltar também, para aqueles que querem saber um pouco mais, para aqueles que querem ir além, vocês podem pesquisar também um pouco sobre as anomalias isostáticas, né? Quando se fala em anomalia isostática, nós estamos falando que pode ocorrer um aumento de peso sobre uma placa tectônica ou uma redução de peso. Se houver um aumento de peso, a placa tectônica, nesse local aqui, pode haver uma compensação, né? E um afundamento nesse local da grande estrutura rochosa. Né? Quando há um aumento de peso, bem? E um processo de afundamento, um rebaixamento da superfície, aí nós temos uma anomalia isostática positiva. Ou seja, esse aumento de peso está fazendo com que haja uma subsidência da superfície. Isso é anomalia isostática positiva. O contrário, se houver um processo erosivo, por exemplo, né, e um alívio de peso sobre uma superfície, essa superfície pode ser soerguida, pode sofrer uma elevação, e isso se chama anomalia isostática negativa. Então, quando sobe é negativo, quando desce é positivo, é o contrário que se pensa. Tá bem? Então, olha aqui, ó. Os efeitos da isostasia podem ser bem ilustrados pela última glaciação, por exemplo, moçada. Como vocês têm aqui, ó. Olha só. Na última glaciação, ou seja, o último grande congelamento que nós tivemos na Terra, há mais ou menos 12 mil anos atrás, houve um aumento de peso e um rebaixamento. Com o derretimento do gelo, muitas áreas sofreram soerguimento, como é o caso dos países nórdicos, que hoje sofrem um processo de soerguimento, ou seja, uma anomalia isostática negativa. Beleza? Mas isso é só a título de exemplo para vocês, para quem quiser saber um pouco mais, se vocês quiserem pesquisar um pouco mais, enfim. Só que, na verdade, eu não vou nem
não é nem muito cobrado, assim, em provas de Enem, em provas de vestibulares, em concursos de militares, enfim, né? Mas é mais a título de curiosidade, coloquei isso aqui para vocês, beleza? Seguindo adiante. Olha só, eu estou repetindo essa figura aqui, vou repetir mais uma vez depois, só para completar essa questão da tectônica de placas que eu havia colocado para vocês. Então aqui está toda uma divisão, né? Aqui está a teoria das placas tectônicas, aqui nós passamos a ter evidências científicas, né, que passaram a mostrar essa separação, tá bem? Nós estamos falando de 1960 para cá, onde se tornou muito mais fácil a observação da movimentação das placas, né, por meio de imagem, de satélite, enfim. Nós estamos falando de 1960 para cá, em que nós passamos a ter já mapeamentos do assoalho oceânico, né? Então, claro, que Harry Hess e Robert Dietz, eles contaram com ferramentas, com tecnologias que o senhor Alfred Wegener não tinha, né? Assim, ó, na verdade, Alfred Wegener foi importantíssimo, né? Porque ele acabou criando as bases para que essa teoria da tectônica colocasse mais ciência, com comprovações científicas, e mostrasse exatamente que a Terra não é um planetinha parado, que a Terra tem muita energia em seu interior e que as grandes placas tectônicas se movem. Beleza? Então, olha só, essa figura aqui eu acho bem interessante, porque ela mostra, primeiramente, olha só, a movimentação circular aqui do magma, as correntes de convecção, como eu disse a vocês, a grande energia que há dentro da Terra. As rochas derretidas, né, elas acabam, por conta disso, circulando, formando células de convecção. Essas células impulsionam as placas. Essas placas, quando se chocam com movimentos convergentes, elas podem originar grandes cadeias montanhosas, né, como é o caso da Cordilheira dos Andes, como é o caso da Cordilheira do Himalaia, das Montanhas Rochosas, né. Nas áreas de encontro de placas, nós também podemos ter grandes vulcões ativos, né? Ou nós também podemos ter grandes terremotos. Então, quer dizer que nas áreas de encontro de placas, há uma placa forçando entre uma contra a outra, né? E aí, moçada, nós temos áreas tectonicamente instáveis, com formações de grandes falhas geológicas, enfim. Tá? Beleza. Ou ainda, né, moçada, esse magma quente, essa energia do interior da Terra, quando extrapola para a superfície, né, origina rochas novas, por meio de processos de vulcanismo, rochas magmáticas, como nós já vimos na aula passada. Beleza? E olha só, falando em movimentos das placas, certo? Eu tenho para vocês aqui, ó, os movimentos horizontais que as placas podem realizar. Os verticais eu vou falar depois, na próxima aula, quando falarmos de epirogênese. Mas, por enquanto, percebam o seguinte, ó, as placas podem fazer movimentos convergentes, uma pode se chocar contra a outra, elas podem se chocar, podem acumular muita energia, uma pode se afastar da outra, abrindo uma brecha, né, por onde o magma pode extrapolar para a superfície, ou as placas podem fazer assim, elas podem caminhar em paralelo uma à outra, né, que são os limites transformantes ou conservativos. Então nós temos aqui, a partir dessa movimentação horizontal, que é chamada de orogênese, inclusive, né, nós temos aqui, ó, limites convergentes, choque entre placas, limites divergentes, afastamento entre placas, limites transformantes, andando uma em paralelo à outra, né? Uma tangenciando a outra, beleza? Seguimos adiante. Aqui eu coloquei mais alguns detalhes para vocês, né? Algumas consequências dessa movimentação das placas tectônicas, né? E nós temos aqui, por exemplo, a moçada, a falha de Santo André, lá na Califórnia. Falha de San Andrés, se vocês preferirem. A falha de Santo André, moçada, ela se forma a partir de um movimento tangencial ali das placas tectônicas, né? Movimento transformante, conservativo, como quiserem chamar, é a mesma coisa, onde a placa do Pacífico caminha numa direção norte, e a placa norte-americana caminha em direção sul. Aqui está a grande falha de Santo André, que está separando a Califórnia, né? E na Califórnia é uma espécie de cicatriz na superfície que pode ser observada por qualquer pessoa que queira e que tenha grana para ir até lá para dar uma observada. Eu adoraria fazer isso. Bom, mas enfim, gurizada, olha só. Então, falha de Santo André.
é uma consequência dessas movimentações das placas. Uma outra consequência é a dorsal mesoatlântica, que é a maior cadeia de montanhas existe até embaixo das águas do mar, certo? Uma grande cicatriz no meio do Oceano Atlântico, onde há um afastamento das placas tectônicas, no caso a placa euroasiática e a placa norte-americana. Aqui nós temos a placa de Nazca mergulhando por baixo da placa sul-americana e dando origem à Cordilheira dos Andes. Aqui nós temos a placa indo-australiana se chocando com a placa euroasiática e dando origem à Cordilheira do Himalaia. Tá? Enfim, nós temos uma série de fenômenos que acontecem pelo mundo afora por conta dessa movimentação de placas tectônicas. Uma coisa é certa. Nós não estaremos aqui para ver o que vai acontecer daqui a alguns milhões de anos. Não sabemos nem se a espécie humana vai continuar existindo ainda. Mas o fato é o seguinte, como um dia nós já tivemos o Pangeia, né, daqui a alguns milhões de anos, nós também teremos continentes totalmente diferentes do que nós temos hoje. Inclusive, os cientistas, eles já colocam que no futuro nós teremos um outro continente aqui, ó, juntando a América do Norte com a América do Sul, e esse continente já tem até nome, os cientistas já estão dando até nome, será chamado de Amásia, a princípio. Tá? Enfim, moçada, olha só, certeza do que vai acontecer ninguém tem, né? Mas existem grandes evidências, tá bem? Então, o fato é que nem sempre nós não continuaremos para todos sempre com essa mesma configuração que nós temos hoje, beleza? Essa é a certeza que nós temos, tá? Partindo, seguindo adiante, olha só, esse detalhe aqui, essa figurinha, esse bloco que vocês têm aqui, ó, que mostra a separação da placa norte-americana e da placa euroasiática, moçada, e mostra aqui a formação da dorsal mesoatlântica, pode ser melhor visualizado aqui, ó. Olha só, essa linha vermelha que vocês estão vendo aqui é a linha que mostra exatamente a dorsal mesoatlântica, tá? Esses valores que vocês estão vendo aqui, ó, 9, 38, 53, 63, 81, são as idades das rochas em milhões de anos. O que se pode perceber aqui nessa figura é que quanto mais perto da dorsal do Atlântico, mais jovens são as rochas. O que significa isso? Significa que nós temos processos de vulcanismo acontecendo aqui. Esse vulcanismo derrama suas lavas nas proximidades aqui da dorsal do Atlântico, né? E, por isso, quanto mais perto da dorsal, mais jovem as rochas. Quanto mais afastado da dorsal, mais antigas são as rochas. Isso entre as placas africana e norte-americana. E isso permite a seguinte conclusão, que está acontecendo desde a separação do Pangeia até hoje, e vai continuar acontecendo, uma expansão do assoalho oceânico. Há um distanciamento cada vez maior entre África e América do Norte, entre África e América do Sul, por exemplo. Isso é da ordem de aproximadamente 2,5 centímetros por ano, esse afastamento. Moçada, 2 centímetros por ano, 2,5 centímetros por ano, faz pouco, mas em termos geológicos, isso significa bastante. Tá? Então, quer dizer que daqui a alguns milhões de anos, certo? África e América do Norte estarão mais afastados? Sim, se tudo continuar assim, beleza, é isso mesmo. Tá? Seguindo adiante, olha só. Algumas outras consequências aqui dessa movimentação das placas tectônicas. Olha só. Rift, que significa fenda, fissura, enfim, dorsal do Atlântico. Aqui nós temos mais uma figurinha ilustrativa daquilo que eu havia falado. Ó. Separação entre África e as Américas aqui, da ordem de 2,5 centímetros a cada ano. Beleza? Aqui, moçada, olha só. Essas cicatrizes que vocês estão vendo aqui no assoalho oceânico, né, pensem no oceano, nos oceanos vazios, não mais existindo. Se nós pudéssemos ver o assoalho oceânico assim, a olho nu, né, o oceano vazio, nós sobrevoando o oceano, né, nós observaríamos exatamente essas grandes cicatrizes. Essas grandes cicatrizes são as dorsais meso-oceânicas, né? Aqui é a dorsal do Atlântico, aqui é a dorsal do Pacífico, aqui é a dorsal do Índico, e assim por diante. O que eu quero que vocês observem aqui, moçada, é que a Islândia,
ela está exatamente no caminho da dorsal do Atlântico, né? E essa grande fenda que vocês estão vendo aqui, ó, né? É um grande rift, uma grande fenda chamada de Silfra. É um local onde um mergulhador, por exemplo, ele pode colocar a mão na placa norte-americana e a outra mão na placa euroasiática ou eurasiana. Então, há uma grande fenda aqui, ó, né, no assoalho do Atlântico, exatamente onde passa onde está a Islândia, né, que comprova exato que nós temos uma separação entre essas duas placas tectônicas. Beleza? Então aqui estão essas grandes cicatrizes chamadas de dorsais submarinas. Seguindo adiante, um outro ponto bem interessante aqui, moçada, é uma separação que está acontecendo no continente africano. O grande chifre da África, a porção nordeste aqui do continente, ela está se separando. Nós temos ali o Rift Valley do leste africano. Quer dizer que um dia a África vai se separar? Olha, provavelmente sim. Já existem grandes falhas aí, e se tudo continuar como está, né, nós teremos o continente africano separado num futuro distante. Distante para nós, né, nosso curto espaço de vida. Fato é que já existem grandes falhas aqui, e os geólogos afirmam exatamente isso, que há uma grande separação aqui no chifre da África, né? E essa região ali, onde há essas grandes falhas, né, é chamada de Rift Valley, ali do leste africano. Beleza? Aqui está a falha de Santo André, só para reforçar para vocês, uma grande cicatriz, né, na superfície, que se alguém fizer uma viagem para a Califórnia, terá a oportunidade de caminhar desse lado, se quiser visitar a falha de San Andreas, né? Mas assim, ó, moçada, para essa região aqui, ainda é esperado um grande terremoto, altamente destruidor, que não aconteceu, né? Os terremotos nessa região, hoje eles poderiam ser muito mais destrutivos do que foram no passado, porque essa é uma região que se tornou bem mais povoada do que era algumas décadas atrás. E essa região é do oeste africano, né? A região da Califórnia, onde está o Vale do Silício, onde estão importantes indústrias de ponta dos Estados Unidos. Beleza? E aí, moçada buena, eu coloquei algumas questõezinhas aqui, somente 4 questõezinhas para a gente dar uma retomada nessa parte e já ir juntando os conteúdos, tá? E vendo como aparecem esses conteúdos nas questões. Claro que nós vamos trabalhar mais sobre esse assunto, falta a parte de relevo ainda, onde a gente vai retomar e explicar um pouco melhor sobre orogênese, sobre epirogênese e assim por diante, tá? Intemperismo, erosão, enfim. Tá bem? Então vamos às questões. Olha só, a primeira questãozinha aqui, olha só. O movimento ocasionado pelo choque entre as placas tectônicas de Nazca e Sul-Americana, ou seja, as placas que estão aqui, nós estamos na Sul-Americana, a de Nazca é a nossa vizinha, ocasionou o surgimento do quê? Bom, se nós voltarmos aqui, moçada, não precisa nem voltar muito, ó, nós vamos perceber que nós temos aqui, ó, na América do Sul, a placa Sul-Americana e a placa de Nazca. No local de encontro entre essas duas, acontece um movimento, né, chamado de subducção da placa de Nazca em relação à placa sul-americana. Essa subducção acaba dando origem a grandes fossas, grandes terremotos e a grande Cordilheira dos Andes, que todos nós já ouvimos falar e alguns de vocês até conhecem já presencialmente. Beleza? Então, moçada, olha só, nessa primeira questão a resposta seria a letra C, onde diz aqui, né, que nós temos a formação da Cordilheira dos Andes. A segunda questão, sobre a falha de San Andreas, né, falha de Santo André, na Califórnia. Ela resulta do quê? Ela resulta de intensos terremotos? Não, não é o terremoto que forma a cordilheira, né, ou a falha, no caso aqui, né. O terremoto é uma consequência dessa movimentação das placas e da liberação de energia acumulada. Nós falaremos melhor nas próximas aulas. Sua origem está relacionada ao movimento de colisão e soerguimento entre duas placas. Não, é um movimento tangencial. Tá? Sua formação não possui relação com a tectônica de placas? Claro que possui relação. A tectônica explica. A movimentação das placas é que origina essa falha.
ela se formou graças ao movimento e deslocamento tangencial entre duas placas tectônicas. Perfeito, aqui está a resposta certa para essa questãozinha. Seguindo adiante. Do ponto de vista tectônico, núcleos rochosos mais antigos, em áreas continentais, mais interiorizadas, tendem a ser os mais estáveis. Cruzada, aqui nós estamos falando dos grandes escudos cristalinos, aquelas grandes formações rochosas que datam lá do pré-cambriano, por exemplo. Essas áreas, raciocinem comigo, vejam bem, essas áreas elas possuem rochas de 4,5 bilhões de anos. Será que em 4,5 bilhões de anos a água, o vento desgastam as rochas? Sim, desgastam. Então quer dizer que essas áreas são áreas rebaixadas, são áreas desgastadas, que sofreram um processo erosivo e foram rebaixadas. Então olha aqui, ó, afinamento das formas de relevo decorrente do intemperismo e da erosão. Então a tendência, moçada, dos agentes externos, que nós nem trabalhamos ainda, dos agentes externos do relevo, é rebaixá-los, é aplaná-los. Essa é a ideia, buscando um equilíbrio, tá bem? Gurizada, já juntando as partes aqui, isso significa o seguinte: se os grandes continentes não sofressem um processo de soerguimento, um dia eles sumiriam. Tá? Então, moçada, quer dizer que nós somos soerguidos lentamente. Esse movimento pode ser chamado de epirogênese, que nós veremos nas aulas que vem. Beleza? Olha só, geocientistas, a próxima questão, questão 4. Geocientistas estimam que a cada ano o Himalaia cresça 4 milímetros de altura, né? É um fenômeno imperceptível aos olhos humanos, mas que ocorre há milhões de anos, contribuindo para a formação dessa importante estrutura geológica. O movimento tectônico responsável pela formação das cadeias de montanhas do Himalaia, né, como Himalaia, é conhecido como orogênese, ó, movimento orogenético, ou seja, movimentos horizontais. Nós veremos na próxima aula, moçada, que esses movimentos horizontais, quando as placas convergem, esses movimentos podem dar origem à subducção ou à obducção, tá? Que são coisas que acabam originando grandes cadeias montanhosas, mas de um jeitinho um pouquinho diferente, tá? Diferente uma da outra. Então, nós veremos nas próximas aulas, tá? Moçada, olha só. Então, na aula de hoje, só para vocês darem aquela relembrada, o que a gente teve a possibilidade de ver foi exatamente essa ideia, né, de Terra como um grande sistema, né, podemos falar no sistema terrestre. Tivemos a possibilidade de reforçar aquela ideia de Terra como um grande organismo que sofre transformações permanentes, né? E já sabemos, então, que são duas grandes teorias que explicam a atual configuração das terras reversas. A deriva continental, né, que deu o pontapé inicial, certo? Mas sem grandes evidências, sem grandes comprovações, digamos assim, científicas, não conseguiu demonstrar o porquê da movimentação das terras emersas. E a deriva continental abriu caminho para que a tectônica de placas e os geocientistas Harry Hess e Robert Dietz pudessem comprovar a movimentação das placas tectônicas, falando em muita energia no interior da Terra, falando em astenosfera, falando em placas tectônicas, falando em células de convecção e demonstrando, sim, essa movimentação das terras emersas. Foi um prazer, grande abraço, fiquem todos muito bem.